Sejam mais uma vez bem-vindos ao desfrute do livro de Apocalipse. Nós estamos na mensagem de número 65, cujo tema é guardar a palavra da perseverança. E em relação à igreja em Filadélfia, porque nós estamos ainda dentro da igreja de Filadélfia, essa é a sexta mensagem. Ah, inclusive, eu acho uma mensagem extremamente importante e não só muito importante, mas também muito desfrutável, pelo menos para mim. E também muito exortativa, porque ah, parece que é uma mensagem, na verdade, se eu pudesse, eu não daria, pois é uma mensagem que vocês vão entender. Exige o tomar a cruz, exige tudo que o meu ser não quer. É uma mensagem que vai totalmente contra a minha vontade natural. Ah, talvez se não fosse essa mensagem, não fosse essa palavra, eu já teria desistido há muito tempo, não é? Todos os dias eu tenho mil motivos para desistir. Nesse exato momento aqui eu tenho muitos motivos para desistir. Nesse momento aqui há inúmeras forças de oposição contra nós, que os irmãos não sabem, oposições externas, oposições internas, o inimigo foraz, né? Feroz, perdão, né? O inimigo feroz contra nós. Então, a vontade nossa é realmente desistir. Mas quando nós vemos uma palavra dessa aqui, que nós vamos entender, é a hora de nós aprendermos a ter um novo começo, tá bom? E aí, irmãos vão entender a importância dessa palavra, né? Ah, alguns dias atrás, talvez um mês atrás, eu ah, estava numa loja, né? Na cidade onde eu resido, em Araguaína. Nesse momento nós estamos aqui, se a gente falar, estamos em Goiânia. Quando vocês verem assim, junto com esse rapaz aqui, esse irmão precioso, é porque nós estamos em Goiânia, né? Ou ele foi arrebatado para Araguaína, né? Uma hora dessa ele é arrebatado para Araguaína. Mas quando nós estamos juntos aqui, é porque sempre quando eu estou em Goiânia, eu prefiro sempre fazer junto com o irmão, porque é muito bom estarmos juntos com os irmãos, né? Mas mais ou menos cerca de talvez um mês atrás, eu estive numa loja em Araguaína comprando material de construção. E aí a vendedora, ela claramente estava passando por uma situação de saúde complexa, de um câncer. Era uma mulher, né, o cabelo todo curtinho, né, fazendo quimioterapia. Mas ela estava ali se esforçando, ela estava ali trabalhando, ela estava ali perseverando e ela é uma crente. Eu comecei a conversar com ela, descobri que ela era uma irmã em Cristo, e aí eu toquei um pouco dessa palavra com ela e ela caiu em choro. E ela chorou muito na minha frente. Eu tive que pegar vários papéis para dar para ela, né, para ela parar de chorar. E ela pegou e falou assim para mim: Olha, Gustavo, essa manhã eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu vou desistir. Senhor, eu já não aguento mais. E aí, Senhor, ou o Senhor fala comigo, ou eu vou desistir. E aí, o Senhor, na misericórdia dele, me enviou e só pela graça dele, né? Quem somos nós, né? Mas ele me enviou. E aí eu sem saber da situação toda, lógico, sabido pelo do câncer, né? Pela cabeça dela, eu como médico, né, todo mundo sabe, né? Se você ser médico, né? Que a pessoa está passando por uma quimioterapia. Mas ela estava bem, ela estava trabalhando, tudo, né? E aí eu compartilhei essa palavra com ela. E ela, depois que eu compartilhei, que ela se abriu comigo, disse que ela tinha orado aquela manhã, que ela estava disposta a desistir, que ela não tinha mais forças. E ela foi muito encorajada, né? Eu espero também te encoraje, amado irmão, porque tem me encorajado também. Mas vamos lá, vamos entrar no que interessa, que é a palavra do Senhor, né? Apocalipse capítulo 3, nós estamos na igreja de Filadélfia, nós paramos, na semana passada nós falamos do versículo 9, agora nós vamos para o versículo 10. O versículo 10 o Senhor fala assim para a igreja de Filadélfia, né? Isso, tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, são características da igreja em Filadélfia. O Senhor está falando sobre a igreja de Filadélfia. Então, nós sabemos que a igreja de Filadélfia é a igreja do coração do Senhor. É aquela igreja segundo o seu coração, que o Senhor ama de todo o coração. É o desejo do coração, é a meta do Senhor em relação à sua igreja. A igreja de Filadélfia, quando a igreja chegou no nível da igreja de Filadélfia, ela voltou à base
a linha que deveria viver a igreja, que é a linha que começou em Éfeso, continuou em Esmirna, porém, a partir de Esmirna houve uma grande degradação. Já falamos várias vezes para os irmãos, a igreja entrou em degradação total, foi entrando em Pérgamo, quando ela começou a entrar em declínio, chegou ao ápice do declínio, no poço mesmo, no fundo do poço que a gente atira, nas profundezas, inclusive poço que eu falo aqui não é uma palavra sem motivo. É quando a igreja entrou na profundeza de Satanás, e aí o Senhor, na sua maravilhosa bondade, graça, amor, ele ama a sua igreja. Ainda bem, irmãos, que o Senhor ama a sua igreja, ele ama nós. E aí o Senhor começou a restaurar a sua igreja, começou a chamar de volta. O Senhor sempre chama aqueles de volta, né? Aqueles que amam o Senhor. E aí começa o movimento de restauração da igreja, com a igreja de Sardes. E aí, só que a igreja de Sardes, infelizmente, parou no meio do caminho, tem nome que tem nome de que vive, mas está morto, parou no caminho. E aí ela continuou a restauração, e aí ela é, a igreja de Sardes parou, mas o Senhor continuou a restauração e chegou no nível de Filadélfia, né? No nível de Filadélfia. Então, finalmente, a igreja voltou ao padrão que ela queria. Vocês não reparam, não, que tem um rapazinho aqui que está me dando esse macaquinho aqui, chamado João Felipe, que é meu filho de 3 aninhos, né? Eu vou deixar aqui, tá, João Felipe? O papai vai deixar aqui. Então, ah, o que que acontece? Ele veio todo risonho me entregar esse macaquinho. Então, amados irmãos, a igreja, ela voltou ao seu padrão que o Senhor queria. Então, a igreja de Filadélfia, ela é a igreja segundo o coração do Senhor. E aí, as características, nós sabemos, das 7 igrejas, a igreja de Filadélfia é a única que não teve repreensão. Ela teve louvor e não teve repreensão. A igreja em Esmirna, ela não teve repreensão, mas ela não teve o louvor. Mas ela, a igreja, está segundo o coração do Senhor também. Então, ela está voltando, a igreja volta para o padrão de Esmirna. Já falamos várias vezes para os irmãos, inclusive, que as características que o senhor fala da igreja em Filadélfia, você vê as mesmas características em Esmirna, mostrando que voltou para o padrão de Esmirna, tá? Que é o padrão de Éfeso, que é o que a gente chama de, o termo que nós chamamos de ortodoxia da igreja, quando a igreja volta no seu padrão ortodoxia, orto é o correto, tá? Então, ortodoxia é o estudo daquilo que é o correto, daquilo que é o padrão, daquilo que é a linha que Deus quer que nós vivamos. Isso quer dizer ortodoxia. Então, a igreja voltou ao seu padrão de ortodoxia, de orto, né? Ela, o padrão que ela deveria estar no padrão reto, correto, né? Não estava nem abaixo nem acima. E aí, aí no versículo 10 o Senhor então começa falando outra característica da igreja em Filadélfia. No versículo 8 nós falamos uma das características da igreja de Filadélfia, que o Senhor falou para ela, que é a igreja que ela, ela não nega o nome do Senhor e ela guarda a palavra do Senhor. Guarda a minha palavra, né, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São duas características da igreja de Filadélfia. Falamos muito sobre isso. Aí, quando chega no versículo 9 outra característica de Filadélfia, é que o Senhor diz para ela que o Senhor vai fazer os opositores virem até os pés, se prostrar aos pés da igreja, e a igreja e eles vão conhecer que o Senhor amou a igreja de Filadélfia. Então, outra característica da igreja de Filadélfia é o Senhor a ama. Outra característica da igreja de Filadélfia é ela ama os irmãos. Porque Filadélfia, apesar de não estar descrita aqui na igreja de Filadélfia nenhuma parte sobre amor dos irmãos, nenhum versículo que o Senhor fala sobre que a igreja ama, é a igreja que tem amor entre os irmãos. Apesar de não falar nenhum versículo, isso está obviamente subentendido de duas maneiras. Uma, no próprio nome da igreja de Filadélfia, quer dizer, amor entre os irmãos, amor fraternal, o amor entre os irmãos. E também está subentendido, obviamente, pelo fato de ser uma igreja que guarda a palavra do Senhor e não nega o seu nome. Ora, se a igreja guarda a palavra do Senhor e nega o seu nome, obviamente que ela ama os irmãos, porque guardar a palavra do Senhor é guardar a palavra que o Senhor nos diz que devemos amar uns aos outros, né? Não só amar o Senhor, os dois mandamentos que o Senhor nos deu é amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, entendimento, né? Conhecimento, alma. E o segundo é amar o próximo, então é amar os irmãos. Então, se nós guardamos essas duas palavras, obviamente nós amamos o Senhor, não negando o nome dele, e guardamos a palavra de amar o Senhor e amar os irmãos, tá? E aí nós vamos para outra característica hoje da igreja de Filadélfia, que é maravilhosa, que é o versículo 10. Então vamos ler.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, esse versículo, eu vou me deter basicamente hoje, irmãos, provavelmente, se o tempo permitir, só na parte inicial do versículo, que é o tema da mensagem de hoje, que é guardar a palavra da minha perseverança. Se der tempo, eu falo também o final do versículo, que é o Senhor também só vai guardar a igreja de Filadélfia da aprovação que é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, vamos falar dessa outra característica da igreja de Filadélfia. Qual é a característica? Ela é uma igreja que guarda a palavra da perseverança do Senhor. Guardaste a palavra da minha perseverança. Não é uma perseverança da igreja, não é uma perseverança de um irmão ou de um grupo de irmãos. O Senhor está falando aqui que eles estão guardando a palavra da perseverança do Senhor. Guardaste a palavra a minha perseverança. Quem é mais perseverante? Quem vocês acham que é mais perseverante? São todos os cristãos que suportaram tribulações, dificuldades, provações e até foram martirizados ao longo da história? Vocês acham que é a igreja de Filadélfia, que ela no versículo 9 fala que ela suportou a oposição dos falsos judeus, os que se declaram judeus são e não são, ou os que são na sinagoga de Satanás? É esses que são perseverantes? É claro que não. Quem é perseverante realmente é o Senhor. Até hoje o Senhor é o perseverante. Até hoje o Senhor tem perseverado. Até hoje a oposição toda é contra o Senhor. Quando falam mal de nós, como cristãos, na verdade, estão falando de mal de nós porque justamente nós somos cristãos, porque nós amamos o Senhor. Ou seja, se nós não fôssemos cristãos, não amássemos o Senhor, o mundo não falaria mal de nós. Por que que o mundo se opõe a nós? E até, infelizmente, irmãos se opõem a nós. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos amando o Senhor. Então, no fundo, eles estão se opondo, não é ao Gustavo, não é ao Natal, eles estão se opondo ao Senhor que o Gustavo ama, ao Senhor que o Natal ama, ao Senhor que os cristãos amam, ao Senhor que a igreja em Filadélfia ama. Então, na verdade, estão se opondo ao próprio Senhor. Quem está mais sofrendo? Gustavo sofre. Eu estou sofrendo, estou sendo perseguido. Mas não sou eu que estou sofrendo no fundo. No fundo, quem está sofrendo realmente é o Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor fala que guardaste a palavra da minha perseverança, é porque quem é mais perseverante é o Senhor. Nenhum de nós aqui somos perseverantes. A perseverança é do próprio Senhor. Essa é a experiência de Saulo em Atos 9. Saulo perseguiu os cristãos, Deus já apareceu para ele e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo, sem entender, falou: Quem és tu, Senhor? Aí ele falou: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Saulo não perseguiu o Senhor Jesus fisicamente. Saulo nunca encontrou o Senhor. Quem Saulo perseguia então? Os cristãos. Aí o Senhor revelou para ele que estava perseguindo, na verdade, não era os cristãos, estava perseguindo era ele próprio. Irmãos e irmãs, todo e qualquer sofrimento que nós passemos, que possamos lembrar, lembremos que não somos nós que estamos sofrendo em primeira mão, é o Senhor. Vocês lembram quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o Senhor em pé. Ou seja, o Senhor não estava sentado. Sempre a Bíblia mostra o Senhor sentado, mas quando Estevão estava sob apedrejamento, o Senhor estava em pé diante do Pai. Por quê? Porque o Senhor estava sofrendo com Estevão. O Senhor estava passando. É como se cada pedra que batesse em Estevão batesse no Senhor também. É como se cada dor que cruzava o corpo de Estevão naquele momento cruzava o corpo do Senhor também. Porque Estevão era um membro vivo e havia um membro cheio do Espírito do corpo de Cristo. Então, quando um cristão sofre, se a Bíblia fala que nós, como cristãos, fazemos parte do mesmo corpo, somos membros uns dos outros, e a Bíblia fala que quando um sofre, todos sofrem, quando um alega, todos se alegram, imaginem o Senhor. O Senhor é a cabeça, ele sente o sofrimento de todo o corpo. Nós sentimos sofrimento de um irmão, por estarmos no corpo, isso é maravilhoso, o corpo de Cristo é uma realidade. Nós podemos até mesmo não conhecer os irmãos do outro lado do mundo, que estão sofrendo perseguição lá na Índia, os irmãos sofrendo perseguição lá
na Coreia do Norte, país mais perigoso para o cristão viver. Número 1 da lista mundial de perseguição aos cristãos por vários anos seguidos. Lá na Arábia Saudita, nos países árabes. Então, é, pense, amados irmãos, é, se nós podemos sentir o sofrimento de um irmão lá do outro lado, que estamos no corpo de Cristo, quando a Bíblia fala que um sofre, todos sofrem, isso é real, isso é verdadeiro. Também quando um se alegra, todos se alegram, ou seja, quando um se alegra, a força da alegria que entrou em mim, essa mesma força flui para os irmãos do corpo de Cristo inteiro. Se nós estivermos no Espírito, todos podemos sentir isso. Agora vocês imaginem o cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. Quanto ele sofre, quanto ele passa por esse sofrimento, não é verdade? É verdade que aqui, né, o irmão Juliano colocou aqui a King James, e é verdade, ele botou esse versículo na King James. E o que ele colocou é verdade. A palavra mais adequada no grego aqui fala assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Na verdade, no grego, o mais correto é, porque guardaste a palavra da minha paciência. Isso é verdade. A palavra no grego não é perseverança, é paciência. Mas que se traduz a mesma coisa, né? Então, o senhor ser paciente, alguém ser paciente, alguém ser perseverante. Agora, o ponto que nós devemos entender aqui, amados irmãos, e nunca podemos esquecer, é que o Senhor fala que a palavra dele, que a igreja de Filadélfia guardou, é a palavra que é dele, é a palavra dele, que é a palavra da paciência de Cristo, ou da perseverança de Cristo. O que que isso quer nos dizer, amados irmãos? Toda e qualquer palavra que o Senhor nos diga, não importa qual seja o assunto da palavra de Deus, toda e qualquer palavra que Cristo, que é o Senhor, fale conosco, esta palavra, seja qual for o assunto, ela é uma palavra da perseverança do Senhor. Ela é uma palavra da paciência do Senhor. Eu vou exemplificar. Quando o Senhor fala do amor, que nós devemos amar, essa palavra do amor está subentendido que é uma palavra da perseverança. O Senhor está querendo dizer assim, não só estou pedindo para vocês, ordenando a vocês que amem uns aos outros, mas também estou dizendo que perseverem em amar uns aos outros. Quando o Senhor fala conosco sobre justificação pela fé de Romanos, isto é a palavra da perseverança do Senhor. Porque nós devemos perseverar crendo que a justificação é pela fé. É claro, se eu crer ou não crer, ela continua sendo a justificação pela fé. Mas na minha experiência eu preciso continuar perseverando. Quando o Senhor nos fala, por exemplo, sobre tomar a cruz e segui-lo, está subentendido que essa palavra é a palavra da perseverança do Senhor, dizendo assim: não só quero que vocês tomem a cruz, quero que vocês perseverem em tomar a cruz. Quando o Senhor fala aqui, por exemplo, para nós em Hebreus, eu podia dar exemplo que a noite inteira, estou dando só um exemplo para os irmãos. Toda e qualquer palavra, não interessa, é a palavra da perseverança. Quando o Senhor fala, por exemplo, assim, que em Hebreus, capítulo 10, o Senhor fala assim, que devemos admoestar uns aos outros, não deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, ainda mais que o dia se aproxima da volta do Senhor. Quando o Senhor fala que nós devemos nos congregar, nós devemos nos reunir, está subentendido por trás disso que existe uma palavra perseverante dizendo assim, persevere em reunir. Quando o Senhor fala assim, que devemos partir o pão todo domingo, devemos, toda vez que nós tomarmos o cálice e comermos o pão, fazemos isso em memória do Senhor, e anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, está implícito dizendo assim, persevere em partir o pão, em tomar o cálice, em comer o pão, anunciando a morte do Senhor até que eu volte. Irmão, irmã, qualquer palavra que o Senhor nos dá é uma palavra de perseverança, porque toda a palavra do Senhor é a palavra da perseverança. Por isso está falando assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra da minha perseverança é a própria palavra do Senhor. Irmão, estão entendendo? É claro que nesta noite nesse momento aqui, eu vou só compartilhar alguns versículos, alguns bons versículos, não são muitos, não são pouquinhos, são alguns vários versículos, mas é só para exemplificar a importância da perseverança. Mas, na verdade, qualquer palavra é perseverança. Bem-aventurados que choram, né? Que serão consolados. Como diz Mateus 5. Que palavra é essa? É dizendo assim: continuem chorando, porque serão
Agora o João Felipe me deu aqui o. Ele me deu aqui a luva de boxe, tá dizendo assim: continue combatendo o bom combate, guardando a carreira, né? Até combater o bom combate, Paulo fala em 1 Coríntios 9, né? Combater o bom combate é persevere em combater o bom combate. O Paulo fala que ele chegou até o final, mas estava próximo de ser martirizado, que ele falou: completei a carreira. Ou seja, ele não precisava perseverar mais, ele tinha completado. Quando ele falou assim, combati o bom combate, não precisava combater mais, porque já tinha combatido agora, estava próximo de ser martirizado. É, guardei a fé. O tempo todo guardar a fé é perseverou e guardar a fé. Então, a igreja, essa é a característica da igreja em Filadélfia. Ela tem uma característica, ela passa por muita oposição, ela passa por muita dificuldade, porque quanto mais uma igreja ama o Senhor, como a igreja de Filadélfia, quanto mais a igreja ama os irmãos uns aos outros, quanto mais a igreja guarda a palavra do Senhor e não nega o seu nome, mais a oposição do Hades, do inferno, vai ter contra ela. E mais ela precisará guardar e lembrar que a palavra do Senhor para ela, que ela guarda, é a palavra da perseverança, da paciência de Cristo. Na verdade, o próprio Cristo é a paciência, né? Eu nunca me esqueço uma experiência, não sei se o Natal já viu essa experiência, eu não me esqueço uma experiência que o irmão Lee, Witness Lee conta, quando o irmão Lee estava ainda servindo junto com o irmão Otmani lá na China, em 1930, alguma coisa. Aí um belo dia, os dois estavam sentados, numa tarde assim, quietos, matando o tempo, estavam quietos os dois. E aí o irmão Lee conta que o Monte estava numa cadeira de balanço e balançava assim na cadeira de balanço, em silêncio. E o irmão Lee só do lado dele, né? Os dois em silêncio, ele e o Monte balançando a cadeira de balanço. E aí o Monte de repente, do nada, vira para o irmão Witness Lee e pergunta assim: Irmão Lee, o que é paciência? Aí o irmão Lee achou estranha aquela pergunta do nada, né? Como nós diríamos hoje, uma pergunta queima-roupa, assim, né? É do nada. E aí, irmão Lee, como o irmão Lee acha uma pergunta muito simples, o que é paciência, ele pensou assim, puxa, deve ter alguma coisa aí, porque esse V do Otmani não é nada superficial, deve ter alguma coisa profunda. Aí o irmão Lee, receoso em responder, aí não ficou em silêncio, aí o Otmani de novo perguntou, o que é paciência, irmão Lee? O que é paciência? Essa história, inclusive, você pode ler no livro Expressão Prática da Vida da Igreja, tá lá essa história que o irmão Lee conta. Aí o irmão Lee, como ele foi alvejado pela segunda vez com essa bala de pergunta, né? E aí continuava assim, aí o irmão lhe respondeu. Paciência é quando nós passamos por uma oposição, somos atacados, e nós não respondemos. Aí o irmão respondeu para ele assim, isso não é paciência. Aí ele continuou balançando e voltou e perguntou de novo para ele, o que é paciência? Aí o Moli ficou esse pai pensando, puxa vida, pensou, né? Se isso não é paciência, é agora. O que eu vou responder? Aí ele pensou, já sei. Aí ele falou assim, Watchmani, irmão, Watchmani, paciência é quando nós estamos doentes e nós não reclamamos, não murmuramos e aguardamos pacientemente no Senhor. Aí o Watchmani veio para ele e falou assim, isso não é paciência. Aí ele perguntou, o que é paciência? O que é paciência? E aí o Mori já nesse momento, já sem mais respostas e também já ansioso para saber, né? E desistiu de responder, porque não tinha mais o que responder. E aí, depois de muito tempo, o irmão me perguntando o que é paciência, aí ele respondeu para ele, para o irmão Lee, paciência é Cristo. Paciência não é algo, não é uma atitude que você tem. Paciência não é a atitude que você tem frente a perseguições. Paciência não é a atitude que você tem frente a doenças. Paciência não é a atitude que você tem frente a situações. Paciência é o próprio Senhor. Por isso que aqui o Senhor falou para a igreja de Filadélfia, voltando, que a palavra dele é a palavra da minha paciência. Ou, como está na nossa Bíblia aqui, da minha perseverança. A palavra que o Senhor tem para nós é a palavra da perseverança. Então vamos desfrutar um pouquinho sobre isso.
Vamos rodar na Bíblia agora? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Olha o que o próprio João falou. Nós vamos rodar por vários versículos, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João falou assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na. O Natal que vai responder aqui. Na E na perseverança. perseverança em, Jesus. em Jesus. Em Jesus. Então, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. É claro que depois que alguém passa por tribulação, depois que alguém enfrenta as tribulações por causa do reino, lembre-se que o Senhor disse que para entrarmos no reino é necessário que haja muito esforço, não é? Só falou assim que o reino o reino é tomado por violência, por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, reino é uma questão de esforço, é uma questão de violência, não violência contra os outros, né? Quando fala de violência, a gente de esforço, de violência contra nós mesmos, como Paulo fala em 1 Coríntios 9, que eles esmurravam o corpo, né? Não é que Paulo esmurrava fisicamente o corpo dele, mas que ele botava o corpo dele em escravidão e falava assim: corpo você vai trabalhar para o reino e não para suas vontades, né? Depois que se fala de tribulação e fala de reino, aí realmente a próxima palavra que tem que se falar é de perseverança. Porém, como eu acabei de falar para os irmãos, né, da experiência do Otmani que o irmão li, não existe tribulação, reino e perseverança se não estivermos em Jesus. Por isso que fala aqui, tribulação, companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Jesus. Nós só temos essas coisas que nós tivemos dentro, quer dizer, dentro da pessoa do Senhor Jesus. É dentro da pessoa do Senhor Jesus que nós temos perseverança. Porque Cristo, Ele é a própria perseverança. Ele é a própria paciência. A palavra que Ele nos fala é de perseverança. Qualquer palavra é perseverança. Quando o Senhor fala assim que quem crê e for batizado será salvo, crer está implícito perseverança. Batizar está implícito perseverança. Como assim, irmão Gustavo? Eu estou dando só mais um exemplo, né? Alguém que creu, se ele não perseverar, ele não batiza. Há tantas oposições que vão ter contra ele batizar que ele precisa de perseverança. Porque perseverança está implícito em toda e qualquer palavra do Senhor. Então, vamos entender que a questão do rei é perseverança. Vamos agora, vamos fazer daquela maneira que a gente faz. Vamos começar agora, vamos voltar lá para o Velho Testamento. E vamos do velho correndo até o novo, tá? Tentando seguir a ordem bíblica. Vamos para Salmo, irmão, esse versículo. É claro, irmãos, que quando eu faço isso, pego do velho para o novo, é pegando só alguns exemplos, né? Porque é impossível pegar tudo que fala, não é? Mas esse versículo, amado irmão e amada irmã, é, é, é arrebatador. Salmo, capítulo 84, versículo 7. Olha o que fala lá. Muitos conhecem esse Salmo 84, versículo 7. É um salmo, né, dos filhos de Corá. Até, até o fato desse salmo ser dos filhos de Corá já é algo significativo. Vocês sabem que os salmos foram escritos, muitos acham que os salmos foram escritos somente por Davi. Não é verdade. Dentro dos salmos, os 150 salmos, muitos salmos foram realmente escritos por Davi. Outros salmos foram escritos por Asaf. Por exemplo, o Salmo 83 é um salmo de Asaf, não é escrito de Davi. O Salmo 86 é um salmo de Davi. O Salmo 85, estou falando dos salmos próximos que irmãos entenderem, é dos filhos de Corá. E o Salmo 84, que nós vamos desfrutar agora, é dos filhos de Corá. Então, quem são os filhos de Corá? Vocês se recordam da rebelião que teve lá em Números de Corá? Vocês se lembram? Quando o Corá e mais alguns outros, eles se rebelaram contra Moisés e o Senhor, então, abriu um buraco, engoliu todos eles, foram jogados direto para o Hades, para o centro da terra. Então,
Corá foi jogado para lá. Porém, os descendentes de Corá permaneceram. E, de descendente de Corá veio descendente, outro descendente, outro descendente, descendente, até chegar aqui na época dos Salmos. Então, depois de tudo que os filhos de Corá viram o pai passando a vergonha, a situação, uma coisa inédita, que nunca aconteceu, né? Jogar direto no Hades, sem passar por julgamento nenhum, é uma exceção. E essa exceção só vai acontecer novamente lá, lá no final da grande tribulação, quando você vai jogar o anticristo e o falso profeta direto no Hades também, sem passar por julgamento nenhum. Não que não passe por julgamento, porque já estão julgados pelas atitudes deles, né? A própria atitude deles já mostra o julgamento. É a questão da rebelião, né? Então, imagina a situação se você fosse filho de Corá. Imagina a vergonha que você passou, a vergonha que os seus descendentes passam, o estigma que vai ficar sobre os seus ombros. Puxa, quem é seu pai? Ah, meu pai é o Corá. Aquele que foi engolido pela terra, foi direto para o Hades, é esse mesmo. Imagina, irmão, se você passar por tudo isso, por gerações e gerações ficar estigmatizados. Mas aí vem um salmo maravilhoso desse, que é uma canção, salmos são canções que os filhos de Corá fizeram. Isso mostra um princípio. Qual é o princípio? Eles, os filhos de Corá, são perseverantes. Por mais que houvesse oposição contra eles, por mais que houvesse estigmatização deles, por mais que eles fossem marcados pelo exemplo negativo do patriarca deles, que foi de gerações e gerações anteriores, que era Corá, por mais que tudo isso, eles não abandonaram e seguiram o Senhor. Eles se arrependeram, seus descendentes, e foram fiéis e perseveraram. Seguiu o Senhor. E aí vem um salmo maravilhoso desse. Por mais que houvessem, por gerações e gerações, com certeza, o que nós chamaríamos hoje de bullying, né? Que houvessem críticas, lembranças negativas sobre os filhos de Corá, eles perseveraram em amar o Senhor. Eles não perderam as suas forças. Seguiu o Senhor. Agora você vai entender melhor o Salmo. Salmo 84, versículo 7. Olha o que eu falo aqui, ó. Olha o versículo 5. Bem-aventurados os que habitam, ou bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado, grave isso, meu amado irmão. Não perca essa oportunidade. Agora engula cada palavrinha devagarzinho comigo, porque é maravilhoso. Bem-aventurado, felicíssimo o homem cuja força está em ti, no Senhor. Não há como guardar a palavra da perseverança do Senhor, que o Senhor elogiou a igreja de Filadélfia, se nossa força não estiver no Senhor. Perseverança está relacionada com força. Precisa de força. E força está relacionada, vocês vão entender, com renovação. Vamos continuar aqui, ó. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Os caminhos aplanados não estão exteriormente na vida desse homem que confia no Senhor. Fora desse homem, tem caminhos difíceis demais. Fora dele, no dia a dia dele, tem montanhas para ele subir, tem vales árduos para ele passar. Você vai entender o próximo versículo. Mas, apesar de exteriormente passar por muitas oposições de montanhas, vales, montanhas, caminhos árduos, no coração, dentro dele, o caminho está aplanado, está plano. Dentro ele continua seguindo o caminho como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse oposição nenhuma, montanha nem vale nenhum. Mas isso está somente dentro do coração, porque fora é oposição uma atrás da outra. Vamos entender? Ó, 6, o qual, passando pelo vale árido, tá vendo? Exteriormente, o vale é árido, no coração, o caminho é aplanado. Não importa qual é a situação exterior a nós. Se nossa força está no Senhor, o que vale não é o que está acontecendo conosco exteriormente, não é as situações que estamos passando, é o que está dentro do nosso coração. Quando nós passamos por um valeado, como está o meu coração? Como está o seu coração? Está aplanado? Ou está indo junto com o valeado?
Tá descendo o vale, e o coração vai junto também, vai morrendo, vai lá pro buraco, junto com a situação. Passando pela dificuldade e o coração também está indo para a dificuldade. O exteriormente está indo para o buraco, para o vale, e o coração também está indo para o buraco junto. O homem cuja força não está no Senhor, ele vai para o buraco junto, o coração dele vai junto, para o buraco, junto com a situação exteriormente. Se ele está mal exteriormente, o coração está mal. Se ele está bem exteriormente, o coração está bem. Mas isso não é um coração aplanado. Mas vamos continuar. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O vale é árido. Exteriormente, o vale não tem água nenhuma. É árido, é seco. Chega a esturricar. Mas no coração, ele transforma aquele vale em algo que tem um manancial que jorra. De bênçãos o cobre a primeira chuva. O coração dele, como ele confia no Senhor, a primeira chuva que vem pode não ser uma chuva suficiente para cobrir o vale. Mas no coração dele é suficiente para cobrir o vale inteiro. O vale fica inteirinho coberto de água. Por quê? Porque o coração dele jorra no coração. É isso que estava passando na igreja em Filadélfia. Exteriormente, tinha oposição dos judeus, dos que não, que eram contra, até de irmãos, eles iam contra a igreja de Filadélfia. Mas interiormente, no coração da igreja de Filadélfia, era aplanado. No coração da igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra da perseverança do Senhor. Ela não deixava de perseverar. Agora que vem o versículo mais maravilhoso, meu modo de ver. O 7. Esse homem cuja força está no Senhor, olha só, vão indo. Presta atenção. Isso aqui é algo contínuo, é um verbo que começou no passado e não parou. Vão indo, não é que foi indo, não é que irão indo no futuro, ou foi indo no passado, não. Esse homem, ele vai indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Presta atenção, irmão, que é maravilhoso. Eles vão de força em força. E cada um aparece diante de Deus em Sião. O que quer dizer que aparece diante de Deus em Sião? É que cada um desses homens, cuja força está no Senhor, ele valoriza a presença do Senhor. Ele aparece diante de Deus. Ele vai na presença do Senhor. Ele gasta tempo na presença do Senhor. Ele ganha a força dele no Senhor. E é aonde? Não é em qualquer lugar, não. Não é em Jerusalém, não. É aonde, irmão Natal? É em Sião. Sião. O que quer dizer Sião? Sião é a parte mais alta de Jerusalém. Jerusalém foi construída em quatro morros. Eu acho que é quatro morros, se não estou equivocado, né? Alguns morros, vou falar quatro, porque eu não lembro de cabeça aqui, posso estar falando errado uma informação. Foi construído alguns morros. E dentro dos principais morros que tem dentro de Jerusalém é Sião. É a parte mais alta de Jerusalém. Até hoje, se você for lá, a parte mais alta é em Sião. Então, Sião é um símbolo da parte alta, triunfante de Jerusalém. Ainda que todo o povo de Jerusalém esteja na parte baixa da cidade, a cidade é baixa, existe um grupo de pessoas de Jerusalém que está na parte alta, e não está na parte baixa. Se vier qualquer inimigo pegar as partes baixas de Jerusalém, os que estão na parte alta não são influenciados. Por isso, Sião é um símbolo na Bíblia dos vencedores. Jerusalém é um símbolo, falando da igreja, dos cristãos em geral. Toda a igreja é considerada Jerusalém, mas há uma parte dentro de Jerusalém que vive nas partes altas. Há um grupo de irmãos dentro da igreja que não vive como os outros nas partes baixas, vive nas partes altas. Eles são na parte triunfante, na parte mais alta, que é Sião. Ou seja, são aqueles que lutam pelo Senhor. São aqueles que vivem na presença do Senhor, vai aparecer diante de Deus. Cada um aparece diante de Deus. Isso é, eles estão buscando a força na presença do Senhor. Agora eu quero que vão voltar para o início do versículo novamente, para vocês entenderem, versículo 7. Vão indo de força em força. Irmão, isso é maravilhoso. Deixa eu te explicar tanto que é maravilhoso. Quando nós começamos, isso aqui vão indo de força em força, isso aqui é totalmente contrário à nossa natureza humana. Isso aqui é totalmente contrário ao que nós somos. Por isso que isso aqui é totalmente algo da presença do Senhor. Vou te explicar por quê.
Quando nós começamos uma jornada, vou dar um exemplo físico. Quando nós começamos uma jornada física, nós começamos com muita força ou com pouca força? No Natal. Força. Não, com muita força. Ah, pô. Muita força. Eu vou dar um exemplo. Tudo bem, é porque ele não entendeu a pergunta. Vou dar um exemplo. Quando você começa, vai fazer sua academia lá. Quando chega na academia fazer sua esteira, você começa com. Você compara a força que você tem ao começar a esteira. Depois de você ter andado 10 quilômetros na esteira, qual que você está com mais força? No início na esteira ou depois de 10 quilômetros da esteira? Isso. No início. Quando você começa a fazer musculação, naquela hora, você começa, você vai com uma empolgação pegando peso, tal, tal. Quando chega no número 9, a força foi embora. Isso foi embora, isso mesmo. Porque a nossa natureza humana, quando você começa uma caminhada, começa com muita força. Quando chega no final, você está quase morrendo, com a língua para fora. A força foi embora. Não é assim? Essa é a característica da vida humana. Essa é a característica. Quando você acorda de manhã, você acorda com muita força ou com pouca força? E quando chega agora à noite, como nós estamos? Ele usou a expressão, só a capa da gaita. Na verdade, nós chegamos no final do dia, da caminhada, seja qual ela for, com pouca força. Nós começamos no estágio de muita força e vamos perdendo ao longo do tempo. E com isso, à medida que vamos perdendo a força, nós vamos perdendo também a perseverança. Fala, Senhor, eu comecei com tanta empolgação, com tanta força, mas Senhor, agora eu não tenho força mais. Parece que nós vamos morrendo. Não é assim? Porém, aqui fala algo tremendamente diferente. Aqui fala que aquele homem cuja força está no Senhor, ele vai de um estágio de força a outro estágio de força. Ele ele não perde a força. Vão indo de força em força. Cada um deles. Cada um deles aparece diante do Senhor. Então, eles começam com muita força a caminhada cristã. Quando está quase perdendo a força, o que acontece? Eles morrem? Não. Eles vão, renovam a força novamente. Por isso que o versículo fala de força em força. São forças diferentes. Eles estão quase perdendo a força. Eles vão, aparecem diante do Senhor em Sião, na presença do Senhor, e falam: Senhor, estou aqui na tua presença, Senhor. Eu preciso de mais força. O Senhor fala: opa, você vai renovar agora. Aí o Senhor dá mais uma carga de força. Uf! Dá uma carga de força para eles, que é o próprio Senhor. O Senhor se dá como força para eles, aí eles ganham força novamente. Vou fazer ilustrações aqui exteriormente, mais simples. Eles recarregam a bateria espiritual novamente e ganham outra força. E eles falam: eu vou perseverar. E eles vão mais uma vez para frente, caminham mais uma légua espiritualmente falando. E aí, quando está quase perdendo a força, vem oposição, vem pessoas contra ele, vem situações, dificuldades, vem problemas na igreja, irmãos brigando um com o outro, com a situação toda, oposição, falando mal, ninguém reage, tal, tal, tal. Quando está quase perdendo a força, eles aparecem do Senhor e falam assim: novamente, mais uma força que sou eu mesmo. Puf, ganha força novamente. Aí eles perseveram com paciência e avançam mais um pouco ainda até chegar ao destino final, que é combater o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eles chegam até o Sião final. É um vencedor. Amém. Irmão, por isso que é tão importante renovar as forças, adquirir outra força novamente. A força que o Senhor nos deu não vai durar para sempre. Esse entendimento equivocado. Isso não é o que o Senhor nos ensina. A força que o Senhor nos deu é o próprio Senhor. Só que precisa ser renovado, precisa aparecer diante do Senhor novamente. Para ganhar mais de Cristo. É o mesmo princípio que a Bíblia nos ensina, por exemplo, do maná. Quando eles pegavam o maná no deserto, vocês se recordam? Se pegasse o maná para 2 dias, pegasse para hoje, para amanhã, para que você não tivesse que ir de novo diante do Senhor pegar o maná novamente, né? O Senhor mandava todo dia de manhã, o que você pegou para amanhã apodrecia. Precisava pegar o maná todo dia. Por que precisava o maná todo dia? Porque o maná tinha que ser fresco. Tinha que ser um maná. E para que o maná é tão importante? Porque o maná te dava força para eles prosseguirem. A força que eles tinham para prosseguir no deserto, eles estavam caminhando 40 anos no deserto. Sem comida, eles morreriam. Então,
Eles precisavam todo dia ser alimentados para continuar a carreira do deserto. E isso foi físico no Velho Testamento do povo de Israel, mas espiritualmente para nós é o mesmo princípio. Nós estamos, na nossa vida cristã, nessa terra, é uma vida de deserto. Nós vamos entrar na terra de Canaã realmente no reino milenar. Por um lado, né? Por um lado, a terra de Canaã é Cristo, por outro lado, é o descanso, que é o reino milenar. Então, nós estamos hoje caminhando nesse deserto, essa terra, somos peregrinos. Mas nós precisamos ganhar força. E essa força adquirimos onde? Comendo maná na presença do Senhor. Mas se você achar que você comeu maná hoje, que é o próprio Cristo, que é o pão que desceu do céu de João 6, você fala que só falou que ele é o pão celestial, o pão do céu. Nós comemos, eu falo assim, Senhor, eu comi o Senhor, estou cheio de força agora. Não preciso mais de o Senhor comer o Senhor até que o Senhor volte. Ah, meu irmão, amanhã você vai morrer no meio do caminho. O Senhor nunca nos ensinou isso. O Senhor nos ensinou aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Precisa pegar a força que é o Senhor novamente. Como é que você pega de novo? No outro dia, dia seguinte, como maná novamente. Vá diante do Senhor, apareça diante dele e ganhe a força para perseverar. É isso que a igreja em Filadélfia faz. Ela guarda a palavra da perseverança, ou seja, ela renova-se na força que vem do céu. Vamos para outro versículo. Não é maravilhoso, irmãos? Não é tremendo isso? Isaías, foi isso que eu compartilhei com a moça que estava com câncer, né? E que ela tinha orado de manhã, Senhor, eu estou pronto a desistir, não aguento mais. Senhor, me dê força. E aí, sem saber de nada, né? O Senhor, na misericórdia, me usou. Eu compartilhei esse versículo com ela. E ela falou, puxa, era isso que eu tinha orado de manhã. Ela falou assim, puxa, eu orei de manhã para o Senhor me dar força. E aí você vem falar essa palavra comigo. Ela sentiu, é o Senhor falando comigo, eu preciso ganhar força novamente. Por isso que ela chorou tanto, né? Eu não sabia porque ela estava chorando tanto, né? Quando eu falei. Vamos lá, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 30. Olha, olha, aliás, não, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar ao 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, o Senhor está falando para nós aqui, por meio do profeta Isaías, né? Não sabes. Quando fala não sabes, ele está querendo dizer, em outras palavras, você não sabe? Você tem que saber isso. Você não pode deixar de saber isso. Isso não é algo que você não pode deixar de saber, você é ignorante. Você precisa saber. Não sabes? Não ouvistes? Você não pode deixar de ouvir. Se você não sabe, é porque você não ouviu. Se você não ouviu, vai ouvir. Busque a Deus, busque o Senhor e ouça Ele falando com você. Que o eterno Deus, o Senhor, esse eterno Deus, Ele é o Senhor, que é o Senhor da nossa vida. O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fadiga. Você não sabia disso? Você não sabe, meu irmão, minha irmã. Você não ouviu que o Senhor, ele não se cansa, ele não se fadiga, porque o Senhor não é como nós, natural como nós. A natureza dele não é pecaminosa como a nossa, é santa. O Senhor não tem a natureza corrupta, de corruptível como a nossa. O Senhor não se cansa. A força dele nunca diminui. O que o Senhor começou no passado, ele vai terminar até quando ele quiser, até o dia final. Por quê? Porque ele não perde força nunca. Amém. O Senhor não se cansa. Graças a Deus por isso. Já pensou? Se o Senhor se cansasse do Gustavo, cansasse das minhas falhas, cansasse de tanto me avisar e eu ainda ser desobediente, cansasse das minhas desobediências e insubordinações, cansasse das minhas murmurações, cansasse da minha incredulidade, cansasse de tanto que ele falou comigo e eu ainda desisto muitas vezes, cansasse, se a pessoa se ele perdesse a força, irmão, nós estaríamos trucidados. Seríamos um povo sem esperança, um povo totalmente destruído e acabado. Mas nosso Senhor, por isso que Hebreus fala que o Senhor Jesus, ele foi e sempre será o mesmo, porque ele não cansa, ele não se fadiga.
Por isso que o Colossenses, acho que é Colossenses, né? Se eu estiver equivocado. Paulo fala que a boa obra que o Senhor começou em nós, ele há de findá-la até o dia final. Por quê? Porque ele não cansa, ele não se fadiga. Ó, irmão, ó cristão, ó crente, falta-nos ouvir isso, falta-nos conhecer isso. Nós conhecemos e ouvimos isso tantas vezes, conhecemos doutrinariamente. Mas a pergunta é: quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por vales áridos, como fala do Salmo 84, quando nós estamos passando por situações que exigem de nós perseverança, será que nós esquecemos quem é o nosso Senhor? Será que nós deixamos de saber? Será que deixamos de ouvir que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, não se cansa, não se fadiga, que ele não desiste e ele não perdeu força? Quando tu tá bem, como está agora, é fácil nós crermos no nosso Senhor. Nós temos a melhor das intenções em relação ao nosso Senhor. Ah, o meu Senhor é poderoso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Senhores, ele é poderoso, nada é impossível ao nosso Senhor. Agora é fácil. Agora, quando nós estamos por perseguições, depois de muita oposição, quando nós estamos perdendo a força, estamos no meio da dificuldade, do variado, parece que nessa situação o homem se esquece, deixa de ouvir que o mesmo Senhor, que é o Senhor quando estava na montanha, é o mesmo Senhor que está com ele no vale. É o mesmo Senhor que continua com a mesma força. Que o homem mudou, mas Deus não. Que a situação externa mudou, mas o Senhor não. Ele continua sendo o Senhor, o eterno Deus, Criador dos fins da terra, que não se cansa e nem se fadiga. Continua. Não se pode esquadriar o seu entendimento. O homem quer botar o Senhor, esquadriar o entendimento do Senhor hoje. Sabe, quando nós falamos, já falei várias vezes para os irmãos isso, estava pensando nisso sobre o. Eu nem lembrava desse versículo aqui, estava lembrando, mas hoje estava almoçando e pensando nisso, né? Combinando diante do Senhor. Já falei várias vezes para os irmãos e continuo dizendo que nós devemos ser peritos no nosso Senhor. Peritos no nosso amado. Nós devemos conhecer cada parte do nosso Senhor. Não tenha medo de conhecer o Senhor profundamente. Isso é o que eu espero de nós. Porém, quando nós falamos, eu falo assim, quando nós falamos assim, isso ainda é figurativo. Por que figurativo? Isso ainda é uma maneira de se falar somente. Porque é impossível sermos peritos no Senhor, conhecemos tudo do nosso Senhor. É absolutamente impossível. Nem a eternidade nós conseguimos um negócio desse. Porque as riquezas de Cristo são insondáveis. Ninguém consegue ser perito em todas as riquezas do Senhor. Por isso que o versículo fala que não se pode esquadriar o seu entendimento. Eu vou pegar o entendimento do Senhor, eu vou botar no esquadro, eu vou esquadriar, sabe, cada pedacinho do entendimento do seu irmão. É impossível. Continuando. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmão, irmã, a palavra é multiplicar. Não é aumentar, é multiplicar. Multiplicar é que ele faz as forças crescerem infinitamente. Ele não é que ele soma força. Podia parar para ser uma soma, né? Podia ser assim, ó. Faz forte o cansado e soma as forças do que não tem nenhum vigor. Aí soma é 2 mais 2 igual a 4, certo? Mas aqui, aí você fala assim, 2 mais 2 igual a 4. 2 vezes 2 quanto que é? 4, né? Tudo bem. Mas depois, e 4 mais 4, como que é? 8, E 4 vezes 4? 16. Opa! Multiplicação vai aumentar muito. A palavra não é soma, é multiplicação. Ele multiplica as forças. Você vai lá, aparece diante do Senhor, como fala o Salmo 34, diante do Senhor de Sião, fala, Senhor, estou perdendo as forças. Fala assim, opa, eu vou multiplicar as tuas forças, fazer você ter força muitas vezes mais do que você imagina. Mas isso quer dizer, está implícito, que precisa de renovação. A força que nos dá não dura para sempre, dura só um período. Quanto tempo dura a força que o Senhor dá para nós? Você sabe, Natal? Daqui a pouco vocês vão descobrir. 4 horas. 24, muito bem, Natal. Dura um Dois dia. semana. Dura 24 horas só.
A força nos dá é só por um dia, não é por uma semana, não é por um mês, não é de domingo em domingo, não é de reunião em reunião em igreja. A força nos dá é um dia. Mas nesse dia, ele vai multiplicar suas forças de tal maneira que você não tinha nenhum vigor e passou o dia com um vigor monstruoso. Continua. Os jovens se cansam. O Luiz Fernando está aqui, um jovem. Você cansa, Luiz Fernando? Cansa, né? Os jovens se cansam. Mas é jovem. Rapaz, você tem quantos anos? 15, 15, Serão 17. 17. Para 17 eu era um leão. Eu era um leão para É, trabalhar, se precisar, não é? Não é não, Natal? nossa, Agora com 47, parece que tô um gatinho. tá bom. Eu tô vendo um gatinho. Tá bom. Tá ruim, não é? Pois é. É o que eu tô falando aqui, ó. Os jovens se cansam, mas jovens se cansar, se fadigam. E os moços, de exaustos, caem. Aí, Mas vamos os que esperam no Senhor, lá. presta atenção, irmãos. Presta bem. Não é óbvio, presta atenção na palavra de Deus. A Bíblia não fala os que esperam o Senhor, ou os que esperam pelo Senhor. Aqui fala os que esperam no Senhor. Ou seja, eles estão dentro do Senhor, não é dentro de, eles entram para dentro do Senhor, na presença do Senhor, e falam: Senhor, eu estou aqui dentro de ti, ainda estou para te esperando. Não é esperar pelo Senhor, fora da presença dele. Não é esperar que o Senhor faça alguma coisa sem entrar na presença dele. Não é ter uma expectativa do Senhor, é esperar dentro dele. Esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Você acha que a águia, ela sobe, ela está aqui no chão, aí ela vai para as alturas em 2 segundos? Você acha que a águia faz assim? Não, a águia vai ganhando altitude. Ela sai do chão, vai ganhando altitude, ganhando altitude, ganhando altitude, ganhando altitude. Por isso quer dizer a palavra subir. Elas vão subindo por etapas, por etapas, por etapas, até ganhar lá em cima. Correm. Isso quer dizer que a águia sobe com etapas, é o princípio de ganhar forças por etapas. Você ganha um pouco de força, vai diante do Senhor, ganha um pouco mais, aí vai subir a montanha, ganha um pouco mais. E isso é o sinal de perseverança. Renovar as forças é perseverar. Entendeu, irmãos? Não se cansam, correm e não se cansam. Por quê? Estão correndo, porque eles não param de correr a carreira cristã. Eles estão correndo, eles estão sendo perseverantes, mas para isso precisa ter renovação de forças. Caminham e não se fadigam. Tem hora que nós estamos correndo a carreira cristã. Tem hora que nós estamos caminhando na carreira cristã. Não estamos tão rápido assim. Mas, não importa se estamos correndo ou caminhando, nós não desistimos. Perseveramos. Por quê? Porque a força que é renovada vem do Senhor. Amém. Irmão, isso aqui, amado irmão, que nós falamos no Salmo 34, e que nós falamos aqui em Isaías 40, isso aqui são promessas do Senhor. E as promessas do Senhor nunca, em hipótese nenhuma, elas falham. Nunca elas caem por terra. Se na experiência de algum crente caiu por terra, é por falha deles mesmos diante do Senhor. Porque eles mesmos não quiseram renovar suas forças. O problema está neles e nunca no eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, que não se cansa, não se fatiga. O Senhor cumpre a sua promessa. E se nós, irmão, nesses últimos tempos, prova da volta do Senhor, se nós perseverarmos, cremos na palavra do Senhor, ela não vai cair por terra em nós também. Não vai cair. Vamos continuar? Vamos pular para o Novo Testamento, tá? Vamos para Lucas, capítulo 8. Vamos na sequência dos evangelhos, né? É claro, irmão, lá, lógico, estou citando alguns exemplos só, tá? Lucas, capítulo 8. Vamos ver lá? Olha o que o senhor falou lá em Lucas 8, no versículo 15. Palavras do próprio Senhor. Lembre-se que aqui, o Lucas, o contexto de Lucas 8, do versículo 9 ao 15, é do semeador, que saiu a semear na boa terra. Aí, quando chega aqui no versículo 15, fala assim: da semente que caiu na boa terra,
são os que, tendo ouvido, olha, é importante lá, lembra, que falou no Isaías 40, não sabes, não ouvistes. E aqui fala, tendo ouvido, ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra. Retém a palavra é o que fala, que o Senhor falou para a igreja em Filadélfia. Guardaste a minha palavra. Falou no versículo lá na Filadélfia, guardaste a minha palavra, só falou duas vezes, tá? Presta atenção. Em Apocalipse 3 versículo 8 só fala, guardaste a minha palavra. E Apocalipse 3 8 para a igreja de Filadélfia. E no 10 repetiu de novo, mas aí só especifica que palavra é essa. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. No versículo 8 Apocalipse 3 só fala, guardaste a minha palavra. Que palavra, Senhor? Aí no versículo 10 se explica, a palavra da minha perseverança. Por quê? Toda e qualquer palavra que você fala para nós é a palavra da perseverança. Aí, voltando para cá, o Lucas 8,15. Retém a palavra. Esses frutificam com. No Natal, me ajuda? Com Perseverança. perseverança. Esses frutificam com perseverança. Irmão, reter a palavra é reter a perseverança. Se guardamos a palavra da a boa terra no nosso coração, nós precisamos frutificar com perseverança. Eles não param de frutificar. Eles perseveram em frutificar, porque retém a palavra. Isso aqui é a igreja em Filadélfia, o senhor falou em Lucas 8,15. Vamos para Lucas 21,19. Lucas 21,19, fala assim. Aqui o senhor está falando, em Lucas 21, eu vou falar o contexto, tá? O contexto, para não ficar fora de contexto, né? O contexto está falando aqui, do versículo 7 ao versículo 19, é o princípio das dores, que é justamente a questão, né, que vai ter a grande tribulação e tal, né? Aí só fala assim, ó, o versículo 17: De todos seremos odiados por causa do meu nome. Por que as pessoas nos odeiam? É por causa do meu nome, Gustavo? Não. Tem gente que odeia o outro porque a pessoa é chato, não é? Mas não seremos odiados porque o Gustavo é chato. Serão odiados por causa do nome do Senhor. Ou seja, quando nos odeiam por causa do nome do Senhor, estão odiando quem realmente? O Senhor. Eu sofro porque eu estou sendo odiado. Mas imagine quem está sendo odiado mais. É o Senhor, porque o nome dele está sendo odiado. Não é o Gustavo, o nome do Gustavo, é o nome do Senhor, tá? Continua. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aí você fala assim, ô, irmão Gustavo, você falou que a perseverança é do Senhor, e que fala na vossa perseverança, você está falando que a nossa é do Senhor. É a do Senhor. Só que a do Senhor em nós torna-se a nossa perseverança. Quando nós guardamos a palavra do Senhor e nós estamos na presença dele, a perseverança do Senhor torna-se a nossa. A perseverança do Senhor precisa, na nossa experiência, tornar-se a nossa. Quando ela tornar-se a nossa, quer dizer que nós experimentamos totalmente essa perseverança, aí ela é real. E é isso que vai ganhar a nossa alma. Irmão, o Senhor não quer que nós percamos a alma. O Senhor falou assim, lembra? Falou assim, o que dará o homem pela sua alma? Que importa se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando o Senhor disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estou querendo dizer que para o Senhor, está implícito nas palavras que o Senhor está querendo dizer que assim, olha, para mim, o mundo inteiro vale menos do que a sua alma. A sua alma é mais importante para mim, Senhor Jesus, do que o mundo inteiro que eu criei. Só que a sua alma pode se perder. E para a alma não se perder, ela precisa da perseverança do Senhor. Mas a perseverança do Senhor só torna-se real para nós quando nós experimentamos e vira parte do nosso ser, ao ponto de ser chamado de minha perseverança. Né? Agora vamos entendendo? Agora vamos lá para Romanos. Vamos para Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 3. Vamos ler o versículo 1. Romanos 5, 1. Fala assim: justificados, pois, mediante a fé. Amém! Você foi justificado mediante a fé? Se você é um crente, você foi. Se você está ouvindo essa mensagem aqui e você é um crente, você foi justificado mediante a fé. Isso já aconteceu, é passado. Ponto final. Vamos continuar. Temos paz com Deus. Amém! Depois que nós somos justificados, tem paz com Deus? Irmão, isso não é experiência de todos nós, que nós já experimentamos. Eu não tinha paz antes de crer, mas depois que eu criei a paz, entrou no meu coração, eu fiz, e essa justificação me deu paz com Deus. Eu já não sou mais inimigo de Deus, agora eu sou um amigo de Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, isso é real para nós, né? Aí continua. Por intermédio de quem obtivemos é passado, já obteve. Obtivemos igualmente acesso pela fé. Tá vendo? Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens. É através de Cristo nós obtivemos acesso ao Pai pela fé. Nenhum homem pode tomar essa posição do Senhor. Vamos lá, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Por que que você está firme e eu estou firme? É pelo meu esforço, seu esforço? Não, é pela graça. Irmão, nunca caiamos no erro de achar que nós somos alguma coisa. É pela graça que nos mantém de pé e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o que que estou traduzindo para você as palavras de Paulo? Paulo está dizendo assim, e nós gloriamos na esperança que um dia essa glória de Deus vai tomar todo o nosso ser. O que que é glória de Deus? É a expressão de Deus. Um dia vamos estar tão cheio da glória de Deus, tão cheio da expressão de Deus, que o universo inteiro vai ver Deus, Cristo em nós, sendo expresso em nós por meio de Cristo. Continuando. E não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ah, peraí, opa! Gloriar que um dia temos a esperança, que gloriamos na esperança da glória de Deus, isso é muito bom. Agora, quando chega no versículo 3 fala gloriar também, não somente isto, para falar assim, ó, não fica achando que só isso é bom, não, tem mais. Olha, tem coisa melhor, Paulo, do que você ter esperança na glória de Deus, que um dia não está cheio da glória de Deus, tem coisa melhor que isso. Aí Paulo fala, tem mais coisa aí. Não somente isso, mas também tem coisa a mais, e também nos gloriamos nas próprias tribulações. Opa, aí já é difícil, né, Paulo? Aí você está pedindo demais. Gloriar na tribulação, sabendo que a tribulação, por que nós precisamos gloriar na tribulação? Por quê? Outra coisa, aqui Paulo não fala gloriar nas tribulações. Paulo fala, eu chamo atenção, eu falo, presta atenção, irmãos, não é de maneira pejorativa, não é para que os irmãos se ganhem. Paulo aqui não usa a palavra gloriar nas tribulações. É isso que ele está falando aqui? Leia a Bíblia com calma. Ele fala gloriamos, mas não somente, mas também gloriamos tem uma palavrinha antes, entre nas e tribulações. Qual é? Nas próprias. Por que própria? Porque é muito fácil gloriar na tribulação dos irmãos. É muito fácil eu falar de boca cheia da experiência de sofrimento do irmão Atmani. É muito fácil falar da experiência de sofrimento de Estevão. É muito fácil falar da experiência de sofrimento e elas são positivas. As experiências que o irmão Natal passa, sofrimento pelo Senhor, isso é um encorajamento para mim. Só que isso é muito fácil gloriar nas tribulações do irmão Natal. Mas o Senhor quer que eu glorie nas minhas próprias tribulações, nas minhas próprias experiências de tribulação. Sabendo por quê? Por que eu preciso gloriar na tribulação? Quer dizer aqui, ó. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmão, por que que a tribulação produz perseverança? Porque na tribulação, se nós tomarmos a atitude correta na tribulação, nós vamos voltar para o Senhor e renovar nossa força. E ao renovar essa força, o que acontece? Nós ganhamos mais força para sofrer a tribulação e continuar. Aí vencendo a tribulação, de repente o Senhor manda outra tribulação. Para quê? Para que eu ganhe mais força novamente, renovar a força. Aí renova a força e aí eu venço a tribulação. Aí tá tudo bem, de repente o Senhor manda mais uma. Aí mais uma tribulação, eu renovo a força e avanço. O que está acontecendo comigo? É que eu estou indo de tribulação em tribulação. Ou seja, eu estou indo perseverante, eu não estou morrendo nas tribulações. Vem uma, eu ganho força, vou para a próxima. Ganhou, vou força. No final das contas, eu terminei minha carreira cristã, ou o Senhor voltou, ou eu morri no Senhor, e eu perseverei até o final. Por quê? Porque ela produziu força, perseverança.
E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, a esperança, ela nos dá um perfume. Ela faz com que o amor de Deus seja. Quando Paulo usa a palavra derramado em nosso coração, pelo Espírito, derramado, o amor é derramado no nosso coração. Essa palavra derramado, ele está se comparando a um perfume derramado. Sabia? O amor de Deus é um perfume maravilhoso. Como assim, irmão Gustavo? Todo perfume, né? Todo perfume, né? Perfume, cara de perfume, quando ele é um perfume maravilhoso, ele não é atraente. Ele não atrai. A pessoa passa longe, fala, nossa, que delícia, você é atraído para aquela pessoa. Por que as pessoas usam perfume? Porque elas querem ser atraentes, agradáveis. Mas o verdadeiro perfume é o amor de Deus. Bom, se existe algo mais atraente que atrai um pecador do que o amor de Deus? O que mais abre as portas do nosso coração para Deus é o seu amor por nós. Não é nem o medo de ser lançado no inferno, não é nem o medo da perdição eterna. Temos que ter medo mesmo, mas não é isso que atrai o coração do pecador. O que mais atrai o coração do pecador é o amor que o Senhor amou, nos amou. Ele morreu por nós. Só que se esse amor tivesse só acumulado em Deus, nem num frasco de perfume, isso não atrairia ninguém. Porque Deus é amor. O próprio Deus, ele é amor. Só que esse Deus que é amor, compara com o frasco de perfume. Ele está todo concentrado em Deus, que é o próprio amor. Só que só em Deus, concentrado em Deus, não atrai ninguém. Mas um dia, esse Deus derramou-se em Cristo. Ele quebrou o frasco e derramou-se em Cristo. Ele tornou-se um homem, veio na cruz e morreu por nós. Ele quebrantou-se. O amor, quando Deus tornou-se um homem, já foi o amor sendo derramado. Esse amor não ficou no Pai, ele veio no Filho. Hum. E isso foi uma humilhação terrível para Deus tornar-se um homem. E só esse fato, essa humilhação terrível, mostra Deus se derramando como um perfume. O fato de Deus ter se encarnado em Cristo já jorrou o amor de Deus em perfume para nós. Amém. E aí o Senhor viveu nessa terra, cada experiência de sofrimento do Senhor, o Senhor ia amando o homem, o Senhor estava derramando o amor do perfume. Derrama, amando o amor do perfume, atraindo o homem. Aí quando o Senhor morre na cruz, é um ápice de derramar o perfume. Derramou totalmente por amor por nós. E isso, esse sacrifício do Senhor na cruz, derramar totalmente o perfume foi tudo derramado, não ficou nada. Deus não reservou nada para si. E aí ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, mais perfume ainda jorrou. E esse perfume derramado pelo Espírito é que atraiu os homens por gerações e gerações, e até hoje vem conquistando homens e homens, um após o outro, mulheres, homens, pode ser o coração mais duro, mais pervertido, mais contaminado pelo pecado, ainda assim ele é jogado aos pés de Cristo por esse perfume maravilhoso. É o amor. Só que esse amor maravilhoso que é o amor de Deus, na nossa experiência hoje, ele só jorra para as pessoas se nós mantivermos a nossa esperança. Por isso que alguém, certa vez, esse alguém chama-se Charles Spurgeon, disse que a esperança é o perfume do coração. Um crente sem esperança, ele perdeu o perfume. Ele não atrai ninguém. Que a esperança que nos faz amar. Senhor, eu te amo, por isso eu te espero. Senhor, eu não desisto de te esperar voltar, porque eu te amo. Por isso que Paulo falou, quando estava perto de morrer, ele falou: combati bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E já a coroa da justiça já me está guardada, qual o Senhor reto de juízo não só me dará a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Porque é o amor pelo Senhor que nos mantém a esperança. A esperança e o amor andam juntos. Por isso, amado irmão, que o amor é o perfume, mas que a esperança que manifesta esse perfume do amor. Se nós estamos esperando o Senhor, nós estamos perfumando todo o ambiente com o amor de Deus. Você está entendendo?
Isso exige, isso tudo começa, tudo isso que começa com a perseverança. Sem perseverança, ó, a escadinha, ó. Versículo 3. A tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. A experiência, por sua vez, produz a esperança. E a esperança vai jorrar o amor de Deus como perfume nos corações. Que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos for tocado. Isso é maravilhoso, não é? Tem que ser maravilhoso. Pula para 1 Coríntios agora, capítulo 13. Estou terminando já, tá, irmão? Eu estou tentando ser o mais rápido possível. Mas não é uma mensagem, você concorda comigo? Não é uma mensagem maravilhosa? Não é uma palavra maravilhosa, porém não é uma palavra que vai totalmente contra o nosso ser natural. 1 Coríntios, capítulo. Porque nosso ser quer desistir. Nosso ser é assim, começa com força e morre. É o famoso, é o famoso fogo de palha. Aquele fogão. Já apaga rápido. 1 Coríntios 13. Aí, Paulo fala assim no versículo 4. Olha o amor aqui, como o amor, ele produz perseverança, tá? Ó, o amor é paciente. Paulo aqui, peraí, vamos começar de direito. Paulo, 1 Coríntios 13, está falando de que amor? O amor de homem? O amor meu e seu? Claro que não, estou falando do amor de Deus, tá? Aí ele fala, versículo 4. O amor de Deus, tem implícito, é paciente, é benigno. O amor não age de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Irmão, quem ama nunca é orgulhoso. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O não se alega com a injustiça, mas regozija com a verdade. Agora, olha o versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando fala que o amor tudo espera, tudo suporta, está querendo dizer outras palavras. O amor persevera. O amor não desiste nunca. O amor, ele espera, ele suporta, ele persevera. O amor, ele é perseverante. Por isso, eu for para a igreja de Filadélfia. Isso aqui é a igreja de Filadélfia. Isso aqui é a igreja de Filadélfia em outras palavras. Por isso, eu for para a igreja de Filadélfia assim: vocês guardam a minha palavra, vocês não negaram meu nome, eu vou fazer os outros saberem que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aí continua assim, ó. O 8, o amor jamais acaba. Por quê? Porque esse amor é o amor de Deus. É o amor, lembra do Altíssimo, lá de Isaías 40, que não se cansa, que não se fadiga, que não perde o amor, que não deixa de amar nunca, porque ele não se cansa de amar, ele não se fadiga de amar. E o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, as profecias desaparecerão. Vai haver profecias? Vai. Mas elas vão durar para sempre, as profecias? Não, elas desaparecem. O que Paulo está nos mostrando, o que é mais importante? O amor às profecias. Por isso que não dá para entender, não é, irmãos? Me perdoe aqui, mas eu vou deixar, vou ter que falar. Não dá para entender, né? Como alguém diz que valoriza uma palavra profética, deixa de amar os irmãos. Palavra da profecia. Fala de profecia, 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 profecia. Ao mesmo tempo, trucidando os irmãos, deixando de amar os irmãos. Como é possível isso, irmãos? Se as profecias, elas vão desaparecer, o amor nunca. Havendo línguas, cessarão. As línguas cessarão. Em qualquer língua vai cessar. Nem sei se o português vai continuar. E aí, quando nós estivermos em Nova Jerusalém, qual língua vamos falar? Português, inglês, chinês, qual vai ser? O grego, o latim, o hebraico, qual vai ser? Não sei. Boa pergunta, né? O que eu sei é que as línguas cessarão. Tudo vai morrer, até eu falar em língua, tudo vai cessar. A ciência vai passar. Mas o amor, nunca. Amém? Vamos prosseguir. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo fala assim:
Versículo 16. Paulo fala assim, 1 Coríntios 4. Ó, agora você vai entender como a força que o Senhor nos dá dura um dia. Ó. Versículo 16, 1 Coríntios 4, 16. Por isso, Paulo fala, não desanimamos. Não desanimar, em outras palavras, Paulo está falando em outras palavras com isso persevera. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que haja perseguição exterior, dificuldade, tudo contra nós, contudo, o nosso homem interior, o nosso homem interior é o nosso espírito, onde está a presença do Senhor, é onde nós obtemos a força. O nosso homem interior se renova, se renovar é que todo dia ele ganha força, ele fica novo novamente. Se renova de quando? Se renova de quando? Irmão Natal. Perfeito. Perdeu? Versículo 16. 2 Coríntios 4,16. 4,16 aqui. Se renova de, Dia e dia. de dia em dia. Quanto tempo dura a força que o Senhor nos dá? 24 horas. É dia em dia. Cada força que o Senhor nos dá dura um dia. No dia seguinte, tem que buscar a força de novo. Tem que se renovar. Irmão, irmã, nós caminhamos um dia por vez. Caminhe um dia. Amanhã, ganhe forças diante do Senhor no seu homem interior. Vá até o seu homem interior, vá na presença do Senhor, vá como o Salmo 84 fala, vá na presença de Deus em Sião. Vá na presença do Senhor em Sião. Ganha força novamente, renova e caminha mais um dia. É de dia em dia. Ó 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, que é as coisas exteriores, mas não se, não- que não se, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos pular para Colossenses agora. Vou mais rápido. Colossenses capítulo 1, versículo 31. 1, perdão. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Nem tem 31, né? Versículo 11, Paulo fala assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Tá vendo? Nós precisamos ser fortalecidos? Precisamos. Que jeito? Com o poder do Senhor. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Força! A glória do Senhor nos dá força. Quando nós vamos na presença do Senhor, nós ganhamos a glória. Deus se expressa para nós. Ganhamos a glória do Senhor. E isso nos dá uma força para caminhar. Só que essa força precisa de quê? Em toda a perseverança. Precisa perseverar. E longanimidade precisa ser longânimo. Longo ânimo. Longânimo é ter ânimo longo. Não desanima. Não perde o ânimo. Desanimar é perder o ânimo. Não perde o ânimo, é longânimo. Mas essa perseverança só é possível se nós formos na presença do Senhor e ganharmos força, a força do poder da glória dele, tá? Vamos para Hebreus, agora vamos pular para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 36. O autor de Hebreus, supostamente Paulo, nos diz. Vamos ler o versículo 36. Fala assim. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quando fala não abandoneis a vossa confiança, confessa assim, não abandoneis a vossa esperança. Continue crendo, esperando. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, a promessa do Senhor não falha, mas nós precisamos guardar a vontade de Deus, que é a perseverança. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, só está voltando, por isso. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se voltar para trás, se perder a perseverança, nele não se comprar da minha alma. Nós, porém, nós, eu e você e eu, nós, porém, não somos, amém, dos que retrocedem para a perdição. Nós não voltamos para trás, nós avançamos para frente. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Nós somos da fé para ganhar nossa alma, conservar nossa alma. É na perseverança, nossa alma não se perde, ela é conservada, tá? Vamos para Hebreus 12, versículo 1. Paulo fala assim, sobre o comportamento de Paulo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com, no Natal, Perseverança. perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, persevera. A palavra do Senhor é a palavra da minha perseverança. Olhando, como é que você ganha perseverança? Como é que você corre a carreira com perseverança? A maneira de correr a carreira com perseverança o segredo é olhar. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Olha para o Senhor e ganha a força que é o Senhor, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ele perseverou, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Tá vendo? Por isso eu falo que a palavra perseverança é dele. É ele que está perseverando. É ele que persevera. Quem suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo foi o Senhor. Quando nós perseveramos, estamos, na verdade, tomando a palavra dele, a perseverança dele. Porque ele que é perseverante, ninguém mais. Para que não vos fatigueis, desanimando, desmaiando em vossa alma. Desmaiei. Estou cansado. Cansado é porque não tomou a perseverança do Senhor. Lembre-se, considera que o Senhor enfrentou tamanha oposição dos pecadores, minha e sua. Ele enfrentou a minha oposição, a sua oposição. Nós fomos rebeldes contra ele. E ele suportou. Então, irmãos, tomemos a perseverança do Senhor, para que não desanimemos nossa alma. Vamos para Tiago agora. Próximo livro, Tiago. Estamos terminando. Tiago, capítulo, é os últimos versículos aqui. Depois vem em cima Pedro e termina. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Fala assim, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, não é de pequena alegria, não, de toda alegria, o passardes por várias provações. Por quê? Porque nós estamos passando por tribulação, a gente vai até o Senhor e renova a força. Ó, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ela não pode, desculpa, ela não pode parar no meio do caminho, tem que ter ação completa. O que é ação completa? Para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. O que é ação completa? Não pare, vá até o final. Vá até o final. Ganhe forças e avance de novo até o final. Ganhe força, avance de novo até o final. Renova-se de força em força. Olha o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tá vendo, irmãos? Nesse versículo tem perseverança, tem aprovação, e quem persevera a aprovação tem o quê? Tem a coroa da vida, e tem o amor do Senhor. Amar o Senhor. Então, amar o Senhor, perseverar, a aprovação é igual a coroa da vida. Isso aqui que Tiago está falando, no versículo 12, é exatamente o que aconteceu com a igreja em Filadélfia. Exatamente igual. Quer ver? Vou ler para os irmãos aqui. Olha aqui. O Senhor fala no versículo 8, que eles guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aí no versículo 9, o Senhor fala que vai fazer aqueles que eram casavam oposição ir até os pés da igreja de Filadélfia, saber que o Senhor ama a igreja, é o amor do Senhor. Aí o 10, que guardaste a palavra da minha perseverança. Aí o versículo 11, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tá vendo? Tem a coroa. Então você vê palavra, tribulação, no versículo 9, oposição. Na tribulação, você vê o amor do Senhor nos amando, provando que nos ama, que eu te amei. No versículo 10, nós vemos a palavra da perseverança sendo guardada.
No versículo 11 você vê a volta do Senhor, vem sem demora. No versículo 11 você vê o quê? A coroa sendo dada para nós. Não, quer dizer, a igreja em Filadélfia já tem a coroa, porque ela tem todos esses elementos maravilhosos. Como ela já tem a coroa, ela é só conservar para não perder. Mas para isso tudo tem que guardar a palavra da perseverança. Vamos para o último versículo, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, não é 1 Pedro, não. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Fala assim. Vamos ler o versículo anterior, né? Vamos ler o versículo 3 em diante. Fala assim: Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas. Né? Ele está nos prometendo tantas coisas, né, irmão? Para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina. As promessas é para que a gente torne-se participante da natureza divina, livrando a corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, reúne aí, faz a reunião da diligência, associa isso com a vossa fé, junta com a fé, e com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento na experiência com o Senhor, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade? É o amor entre os irmãos. Fraternidade vem a palavra fraternidade vem de amor fraternal. Amor entre os irmãos. Isso aqui é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia faz isso, ela junta todas essas coisas. E com a fraternidade, com o amor entre os irmãos, o amor de Deus. Então, a igreja de Filadélfia tem isso, ela tem diligência, ela tem fé, ela tem virtude, ela tem o conhecimento, ela tem o domínio próprio, ela tem a perseverança, ela tem a semelhança de Deus que é a piedade, ela tem o amor fraternal dos irmãos e ela tem o amor de Deus. E aí o versículo 8, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, o que quer dizer aumentando? Quer dizer que está avançando de um estágio de glória para outro estágio de glória. Está avançando de força em força, está multiplicando as forças, está crescendo, está avançando, está indo para trás, está indo para frente, está subindo, está multiplicando, está aumentando. Fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, que está a purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Diligência é perseverança, cada vez maior, avança, é de força em força. Confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em momento, tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amplamente suprida a entrada no reino, ou seja, ganhou a coroa. A coroa é nossa, isso aqui é a igreja de Filadélfia. Para terminar, olha uma coisa que eu sempre falo para os irmãos, né? Falo direto para os irmãos, como é que eu vou provando para os irmãos, eu falo no final do versículo. A entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vi falando para os irmãos que em nenhum momento, nenhuma palavra de Deus fala Salvador e Senhor. Sempre a Bíblia nos diz Senhor e Salvador. Primeiro vem o Senhor, depois o Salvador. Aqui, ó. Nosso Senhor e Salvador, não Salvador e Senhor. Porque o Senhor não pode salvar ninguém que primeiro não tenha Ele como seu Senhor, tá bom? Jesus é o Senhor. Amém.